Fala galera, bem-vindos à Matriz do Tarô. Eu me chamo João e hoje a gente vai ter um conselho da espiritualidade aqui muito importante. Então eu peço para que vocês curtam, compartilhem, ativem o sininho das notificações aí, se inscreva no canal. Eu agradeço demais a possibilidade de estar aqui, de estar dividindo a palavra da espiritualidade com vocês. Então eu conto com essa força para que a palavra da espiritualidade continue perpetuando e chegando até mais pessoas. E eu queria abrir a mesa falando sobre paz. Eu sei que muitas vezes a gente acaba deixando que o sentimento, as nossas emoções dominem a nossa consciência. E para a gente superar os nossos desafios internos e superar realmente os nossos obstáculos, a melhor coisa que a gente pode buscar, o princípio que a gente pode buscar é a nossa paz de espírito. Então veja o que está ao seu alcance para que você ancore essa paz no seu coração. Você pode fazer uma meditação, pode acender uma vela para o seu anjo, pode se conectar com a espiritualidade. Mas não deixe de ancorar esse sentimento para você encarar os seus desafios, porque é necessário que você tenha paz no seu coração, para que a sua criatividade flua, para que você consiga enxergar novos pontos de vista, novas soluções. Então não deixe de acreditar e lute e ancore a sua paz, para que você consiga vencer e entender os seus desafios. Fechou? Então, vamos começar aqui. Hoje eu vou usar o Lenormand e o tarô, todo mundo se concentrando e mentalizando a data do primeiro registro, que é o marco dessa encarnação. Então, todo mundo aqui se concentrando, mentalizando. Optchá, meu povo cigano, optchá, meu povo cigano, optchá, meu povo cigano. Não me esconda nada, me revele tudo. Eu vou cortar aqui em 3, mas hoje serão apenas 2 montinhos. 3 vezes 3, né? Como os ciganos dizem, assim é, né? Então, vamos agora aqui com o tarô. Todo mundo se concentrando e mentalizando, se concentrando, mentalizando. E galera, deixa no comentário de onde vocês são, qual é o montinho que vocês vão escolher, que eu gosto sempre de estar respondendo na medida do possível. Então vamos aqui. O primeiro montinho é uma pedra olho de gato, o segundo montinho é uma conchinha. Agora é um momento muito importante, eu peço para que vocês se concentrem, para que você siga a sua intuição. Se você sentir no seu coração que você deve escolher os 2 montinhos, você pode. Então, escolheu? Fechou? Vamos aqui com a pedra olho de gato, primeiro montinho. Vou colocar aqui do ladinho para vocês visualizarem. Então vamos ver o que o povo cigano vem revelar aqui pra gente. A espiritualidade vem falando que você está em um momento que é muito válido para o seu crescimento, que é para você começar a valorizar o momento que você está vivenciando, para que você consiga enxergar o potencial por trás desse momento. Então, não tenha medo de sair da sua zona de conforto, não tenha medo de buscar o que você gosta através dos seus sentimentos, não tenha medo de se arriscar, entende? Então a espiritualidade vem pedindo para você fortalecer a sua proteção espiritual. Tá na hora de você limpar os seus cristais, tá na hora de você tomar um banho de sal grosso, tá na hora de você descarregar as suas energias, tá na hora de você invocar os seus guias, invocar os anjos, para que você tenha uma proteção. Porque a espiritualidade vem falando que tem alguém aqui na sua energia que pode não estar tão bem intencionada, isso pode estar acabando te prejudicando de uma certa maneira, fazendo com que você perca um pouco dessa confiança em si mesmo. Mas não tenha medo, a espiritualidade vem falando que está do seu lado, vai te ajudar a superar esse momento. Para quem
tá sentindo que as coisas já vêm ficando pesadas a partir de um tempo, a espiritualidade vem convidando vocês para fazer 21 dias de São Miguel Arcanjo, faz com muita fé, lembrando que a gente não pode beber, a gente não pode fazer sexo durante os 21 dias, faz com bastante devoção, celebra realmente essa conexão que você está tendo com São Miguel Arcanjo, que as coisas vão ficar mais leves. Não é para você se preocupar, não é para você achar que tem... Não é para você ir atrás da pessoa que está fazendo com que você não esteja bem. Apenas perdoe, sabe? Não se polua com essas energias. Às vezes nem é uma pessoa que está fazendo de forma intencional, às vezes pode ser uma inveja, às vezes pode ser um rancor, às vezes pode ter alguém que esteja ligado ao seu campo energético e esteja criando discussões, e isso acaba influenciando a sua frequência, fazendo com que você se sinta mal e fazendo com que você não tem a sua estabilidade. Então a espiritualidade vem falando que é para você se conectar mais, para você se respeitar mais. Eu tô vendo aqui que tem pessoas que têm realmente consciência de como a espiritualidade trabalha, de como a espiritualidade funciona. Só deixou um pouco de lado pela correria do dia a dia, mas a espiritualidade vem pedindo para você resgatar essa conexão para que você passe por esse momento difícil. Então, a espiritualidade vem revelando que vai acontecer uma transformação na sua vida e é uma transformação que vai chegar muito rápida, do dia para a noite, e você nem vai acreditar em como você está se permitindo se construir de uma nova maneira, a partir dos seus valores, a partir do seu caráter, a partir da sua verdadeira essência, a partir da sua verdade. Então, às vezes a gente precisa deixar a nossa bagagem, aquilo que não é essencial pra gente no meio do caminho e continuar a nossa viagem. Não tenha medo de abrir mão das coisas, não tenha medo de perder as coisas, porque muitas vezes a gente precisa perder pra gente aprender a ganhar. Muitas vezes a gente precisa perder pra gente reconhecer o que é nosso realmente. Então não tenha medo. Sabe? A espiritualidade vem pedindo para você trabalhar a energia das suas emoções também, para que você acabe se equilibrando mais. Eu tô vendo aí que tem pessoas que estão passando por um momento difícil. Pode ser tanta a interferência dessa magia, ou pode ser porque tá tristinho, não tá enxergando a possibilidade de dias melhores, acabou caindo na banalidade do dia a dia. Mas a espiritualidade vem pedindo para que você relembre o que você ama, relembre o que você gosta de fazer. Então, muitas vezes, para a gente começar a criar a nossa rotina, comece a criar a sua rotina de uma forma mais leve. Comece a se inclinar para as coisas que você gosta de fazer. E veja se você não consegue desenvolver um trabalho por trás e transformar isso em um comércio em que você faz o que você gosta e você consegue vender, ter dinheiro, ter a sua estabilidade. Não é para todo mundo isso aqui, mas é para algumas pessoas em específicos. Tô vendo aí que tem gente que vai começar a vender semi-joia, vai começar a vender bolo no pote, enfim. Vocês precisam internalizar e interpretar a partir da realidade de vocês, é uma leitura geral, sempre lembrando aqui. Então eu tô vendo aí que tem gente que tem um hobby e esse hobby pode virar algo que traga dinheiro para casa, entende? Então não tenha medo de arriscar, não tenha medo de se permitir. Saiba que essas nuvens escuras vão passar. Essas nuvens escuras estão fazendo com que você se movimente em direção ao seu propósito. Então, muitas vezes, algo ruim pode ser bom pra gente. Basta a gente querer enxergar dessa maneira, basta a gente ter essa maturidade, basta a gente querer se dispor a crescer. Então, não tenha medo de encarar o seu velho eu, para que você consiga se transformar e se tornar uma pessoa mais leve, sabe? Então, tô vendo aqui que muitos precisam fazer um banho realmente de boldo para ancorar o sentimento de paz, para tirar essas nhacas, esses miasmas, essas larvas astrais. Não tenha medo, a espiritualidade está do seu lado. E a espiritualidade vem falando que existe uma pessoa que está conectada na sua energia, que gosta de você,
mas você acabou cortando essa pessoa e essa pessoa tá se sentindo mal porque ela não sabe o que fazer com o sentimento que ela tem e ela vai vir falar com você de novo, tentando simplificar as coisas e mostrar realmente quais são as intenções dela. Então a espiritualidade vem pedindo para que você se sinta confortável, para que você esteja disposto a escutar e, e não ataque ninguém, sabe? Eu sei que às vezes a gente precisa ficar na defensiva, dependendo da situação, mas esse momento, esse caso em específico não. Esse caso em específico você tem que abrir o seu coração e escutar, se dispor a entender a realidade do outro. Então a espiritualidade vem convidando vocês a se conectar mais com o que vocês gostam, para que essa transformação aconteça e você acabe polarizando em uma energia mais favorável para a sua frequência. Porque às vezes a gente precisa lembrar que a vida é dual e que muitas vezes a gente está sendo pessimista perante os nossos obstáculos e a gente precisa desse otimismo, de acreditar que as coisas são possíveis, que as coisas podem ser melhores, basta que a gente lute por esses ideais. Então, às vezes a gente precisa lembrar que é uma questão de ser flexível, sabe? Às vezes a gente acaba esquecendo que a gente precisa desse treinamento interno para ser otimista. Às vezes a gente está em uma vibração em que a gente acaba só enxergando coisas que são negativas. E como que a gente muda esse padrão vibratório, esse padrão interno? A gente vai treinando. Então saia da sua casa tentando enxergar a luz que existe no outro. Sabe o seu chefe que você não gosta? Tenta enxergar a luz nele. Sabe essa pessoa que fez você se sentir mal? Tenta enxergar a luz nela. Essa pessoa que acabou enviando algumas energias, essa pessoa que fez um trabalho para você, para te prejudicar, tenta enxergar a luz nela. Quando a gente se abre para enxergar a luz no outro, é mais fácil a gente reconhecer a nossa própria luz. Então não tenha medo de conhecer a sua própria luz. Não tenha medo de mudar o seu padrão vibratório. Não tenha medo de mudar as suas concepções. Às vezes a gente tem tanta certeza de uma coisa e aquilo não é o que a gente acha. Mas para que a gente consiga ter essa verdade, a gente precisa mudar a forma como a gente está agindo, a forma como a gente está pensando. Então não tenha medo de passar por essa transformação. Então estou vendo aqui que tem muita gente que está passando por uma reforma interna. Tô vendo que tem muita gente que tá buscando essa luz, buscando essa possibilidade, buscando essa leveza. Então comece pelas suas emoções. Tá na hora de, se você sentir no seu coração que você tá muito carregado, que você precisa chorar, chore. Abre o seu coração, tire essa energia do seu corpo, da sua alma. Chore. Depois comece a equilibrar suas emoções. Comece a olhar de um ponto diferente. Porque é isso que vai fazer você crescer. É isso que vai fazer você se realizar. É você ter uma postura diferente da que você tem hoje. E você sabe disso porque você está se inclinando para isso já. Você é uma pessoa muito especial. Você é uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de se conectar com as pessoas e enxergar a luz dessas pessoas. E muitas vezes você fica mal porque você tem a capacidade de transmutar essas energias. E às vezes você acaba manifestando essas vibrações negativas no seu campo e você não percebe que você está passando por um momento de transmutação. E às vezes o contato daquela energia com o contato da nossa vibração, às vezes acaba baixando o nosso nível vibracional. Então tá na hora de você se conectar com o amor. Tá na hora de você sair e fazer coisas que você gosta. Tá na hora de você acreditar no seu potencial. Tá na hora de você convidar e de você demonstrar o seu amor para as pessoas da sua família, para os seus amigos, para os seus doguinhos, para o seu filho. Então tá na hora de você destruir essa armadura. Porque às vezes a gente quer ser forte, mas a gente paga tão caro por ser forte que às vezes não vale o preço. Então para de querer ser tão forte e comece a querer ser mais humana. Comece a querer ser mais flexível. Porque eu sei que você já caiu muitas vezes, mas que você não desiste.
e que você está sempre se levantando, que você enxerga a luz no seu coração. Então, nesses momentos de escuridão, é que a luz renasce, é que a luz se apresenta. Então, veja o que está ao seu alcance para que você fortaleça essa luz. Comece a procurar ou a dividir a sua própria luz, para que esse momento de escuridão se transforme em um momento de prosperidade, em um momento de aprendizagem, em um momento de sensibilidade. Então, pare de se culpar, pare de olhar as coisas a partir de um ponto de vista. Que é um ponto de vista que vem te machucando, é um ponto de vista que já te machucou, é um ponto de vista que não vai te fazer crescer. Então, tá na hora de você começar a buscar, de você resgatar coisas do passado, ensinamentos do passado. Tá na hora de você colocar em prática. Tá na hora de você acender uma vela pro seu anjo, de você se conectar com essa energia, de você pedir discernimento para ele. Para que, a cegonha, ela tem um bico muito fino e muito grande. Ela, por ela mesma, ela consegue discernir o que ela vai pensar. Então comece a discernir o que você vai nutrir dentro de você. Comece a discernir o que realmente vale a sua energia. Porque às vezes a gente fica no mundo mundano em que a gente só enxerga problema. Às vezes a gente se preocupa tanto comigo. E às vezes a gente precisa isolar esse eu e começar a olhar mais pro outro. E começar a fazer com que o outro olhe mais para a luz dele. Então não tenha medo de compartilhar os seus conhecimentos com as pessoas que você gosta. Não tenha medo de apontar a luz que existe no outro para que o outro veja. Não tenha medo de compartilhar as palavras da espiritualidade. Não tenha medo de usar a sua força a seu favor. Não tenha medo de reconhecer os seus próprios erros e saber que você merece mais. Porque é muito melhor tarde do que nunca. É muito melhor a gente ter se atrasado um pouquinho pra gente enxergar essa possibilidade do que a gente nunca ter enxergado. E olha como você é uma pessoa que tem... como eu posso dizer aqui? É uma pessoa que tem... Enfim, gente. É uma pessoa que tem... Como é que eu posso dizer? Nossa, sumiu a palavra totalmente agora. Eu tava todo concentrado. Tem privilégios. Você tem um privilégio de ter o contato da espiritualidade. Você tem um privilégio de ter os conhecimentos que você tem. Você tem um privilégio de ser a pessoa que você deseja ser. Porque você tem consciência do que você é. Do que você veio fazer aqui. Então para de se distrair e começa a valorizar esse privilégio. Porque não é todo mundo que tem, não. Então levanta a cabeça. Comece a olhar as coisas a partir de um outro ponto de vista. E deixe esse passado no passado. Pare de olhar para a escuridão, comece a olhar para a luz. E às vezes a gente acaba limitando o outro, limitando o nosso parceiro, fazendo com que ele se encaixe a um rótulo. E às vezes, se você quer que essa pessoa pare de ser o que você não gosta, pare de enxergar ela da forma que você vê. Tenta ser você a pessoa que enxerga de uma outra maneira. Seja você a pessoa que enxerga com o coração. Fechou? Então a espiritualidade veio aqui, deu uns puxãozinhos de orelha, né? Mas eu agradeço demais a possibilidade de estar aqui. Não deixe de acreditar, sabe? No seu potencial, não deixe de acreditar no seu brilho. Não deixe de acreditar que dias melhores são possíveis. Não deixe de ancorar a paz no seu coração para você lidar com esses obstáculos de uma outra forma. Então a espiritualidade vem aqui, dando os direcionamentos. Vamos pro segundo montinho agora, conchinha. Vou colocar aqui no cantinho. Vamos ver o que a espiritualidade vem falando pra gente.
Tô vendo aí que tem muita gente que tá sofrendo dentro de um relacionamento, que tá enfrentando um obstáculo gigantesco, que não tá enxergando a possibilidade de superação. Mas a espiritualidade vem falando que é só um momento difícil, vocês vão conseguir superar, vocês só precisam se conectar realmente com o que é importante para vocês. E tá na hora de finalizar, sabe? Tá na hora de finalizar discussões, tá na hora de finalizar intrigas, tá na hora de finalizar a picuinha, tá na hora de finalizar o que não é bom, o que não completa, o que não faz com que vocês se fortaleçam. Então você tem duas opções, ou você olha porque é bom ou você olha porque é mal. E o que tá olhando vai dizer o que você tá buscando. Então veja o que você tá buscando. Comece a ter essa compreensão. Vou terminar de dar as cartas aqui. Eu tô vendo que para muitas pessoas essa briga veio a partir de um dinheiro. Pode ser uma dívida, pode ser uma pessoa que esteja devendo para você, pode ser uma dívida que o maridão criou para você, mas tá na hora de você ter uma outra postura, uma postura mais madura, de ser mais flexível, de entender que vocês estão em um relacionamento, que vocês têm maturidade, que vocês têm realmente capacidade de resolver isso de uma outra maneira. Então tá na hora de você saber que as coisas vão se concluir, que ele vai conseguir pagar essa dívida, ele vai conseguir acertar as contas com você, mas tenha paciência, respeite o tempo dele. A gente precisa lembrar que a vida são ciclos, então não fica cobrando muito. É válido sim você estar sempre relembrando, mas cobrar não. Comece a confiar no seu parceiro, comece a confiar, porque às vezes essa dívida que vocês vêm enfrentando pode ser que ela abra grandes portas, porque vocês estão lutando para conseguir algo. Então, pode ser que esse algo que vocês estão lutando para pagar, pode ser que esse algo ajude você a ter uma vida mais estável, a ter uma vida mais próspera. Então, tô vendo aí que tem gente que comprou máquina, tô vendo aí que tem gente que comprou roupa também. Então, calma, não precisa se precipitar. Saiba que às vezes acontece isso mesmo. Às vezes a gente perde a noção, a gente perde o limite, mas vamos com calma aqui. A espiritualidade me falando que assim que vocês resolverem esse problema, esse desentendimento, assim que vocês acertarem essa dívida, vocês vão começar a minimizar o sofrimento, a minimizar essa dor. Então, ancore a paz no seu coração. Eu sei que é difícil, eu sei que aqui para algumas pessoas pegou o cartão do maridão e acabou gastando demais em roupa, e daí agora não sabe o que vai falar. Então tá na hora de ser sincera, sabe? Tá na hora de assumir realmente o que fez e se comprometer, entende? Então não tenha medo, saiba que essas coisas vão se resolver, mas tenha uma atitude madura, que esse sofrimento e esses sacrifícios vão valer a pena, entende? Então a espiritualidade vem falando aqui que existe a possibilidade de vocês conhecerem, ou de um relacionamento que vocês já namoram, um relacionamento evoluir para algo mais sério. Então a espiritualidade vem pedindo para que quem está em um relacionamento e sente essa necessidade de progredir, para começar a se inclinar, começar a dar ideia no parceiro, começar a dividir os sentimentos, assim, não como uma forma de precipitar, mas uma forma de dividir o que sente, o que deseja, o que quer. Porque esse relacionamento tem grandes chances de construir uma felicidade muito plena no destino e no caminho de vocês. E pode ser que abra grandes portas de realização. O que eu tô vendo aqui, tem gente que sonha realmente com esse momento especial de ter essa união. Então não deixe de acreditar no seu sonho,
mas não se precipite demais, entende? Tenha calma. E a espiritualidade, a gente falando aqui para quem tá se sentindo triste, para quem não tá se sentindo bem, para quem tá se sentindo desgastado, ou para quem não tá se sentindo confortável com a energia do parceiro, ou com a energia de alguém, ou que acabou brigando com uma pessoa, é para você ancorar a paz. Não fica remoendo coisa que vai te prejudicar. Não fica se colocando no lugar onde você pode se machucar. Tô vendo aqui que tem muita gente que fica remoendo, mas ele fez isso, ele fez aquilo e aquilo outro, e acaba firmando esse sofrimento no seu coração. Então tá na hora de você ser forte, tá na hora de você perdoar. Às vezes a gente só consegue ter uma vida melhor depois que a gente se perdoa, depois que a gente perdoa o outro. Então para de carregar com você essas mágoas, para de carregar com você esses sentimentos ruins. Veja o que você pode fazer e perdoe o outro, perdoe a si mesmo. Que muitas vezes a gente acaba distorcendo as coisas e se enxergando como vítima. E você não é vítima, a não ser de si mesmo. E eu sei que é algo que não é favorável, não é algo que vai fazer você se construir. Então é algo que você precisa deixar no passado e cicatrizar essa ferida. Viu? Então a espiritualidade vem falando aqui que não é para vocês se preocuparem, que não é para vocês alimentarem mais esse sentimento de rancor, esse sentimento de estar olhando para o passado e estar se remoendo. É para vocês começarem a olhar para o presente, olhar para o que está ao alcance de vocês e começarem a ser justo com vocês, sabe? Porque você vai passar por uma grande transformação depois que você vencer esse grande desafio que você está passando. Eu sei que não é algo fácil, eu sei que para algumas pessoas aqui existe 3 grupos de pessoas. Existe um grupo de pessoas que acabaram gastando demais o dinheiro do maridão, existe um grupo de pessoas que acabaram investindo demais um dinheiro e não estão conseguindo ver esse dinheiro retornar, e existe um grupo de pessoas aqui que gastou demais o cartão do maridão, que brigou e acabou discutindo. E pessoas que acabaram criando uma dívida com o parceiro também. Então a espiritualidade vem falando para você ser uma pessoa mais responsável para que isso não aconteça novamente. E a espiritualidade vem falando que esse dinheiro vai retornar para vocês, mas que vocês precisam ter calma. É claro que a gente não pode deixar na mão das circunstâncias, é claro que a gente precisa tomar partido, mas não haja com raiva, não haja com maldade, saiba que é uma solução que vai chegar no seu caminho e que você ainda não consegue enxergar, mas essa solução vai abrir grandes portas no seu destino. Então aprenda a perdoar, sabe? Para quem tem essa dívida aqui, não se culpe, não se machuque, não cobre demais o outro, apenas deixe claro como as coisas precisam ser, como as coisas são. E a espiritualidade vem falando que a justiça divina está tirando um desafio do seu caminho, porque você já sofreu demais, você já se machucou demais, talvez você não aguentaria enfrentar esse desafio de cabeça erguida, porque você ainda está enfrentando esse desafio da prosperidade. Então, continue acreditando, mas a espiritualidade vem pedindo para que você ancore a paz no seu coração. Tome um banho de rosa branca com alecrim, para que você elimine toda essa vibração negativa, para que você sutilize as suas emoções. Porque existem várias maneiras da gente enfrentar um desafio. A gente pode se colocar na dor, a gente pode tentar enxergar de um ponto de vista diferente, a gente pode tentar entender o que está causando esse obstáculo. Então veja o que está ao seu alcance e como que você vai superar essas energias. Porque eu tô vendo aqui que tem muitas pessoas que estão se sentindo presas e não conseguem ancorar essa paz no coração para resolver os problemas com uma nova postura. Então você está buscando a coisa errada. Primeiro você precisa ancorar a paz, para depois você se disponibilizar a abrir. E não deixe
Não deixe que essas situações mexam tanto com o seu emocional. Às vezes algumas coisas a gente precisa lidar com uma certa frieza para que a gente tenha realmente as nossas respostas e consiga superar essas dívidas. E a espiritualidade vem falando aqui também para quem tá solteiro nessa jogada, que existe a possibilidade de você conhecer alguém e essa o fone desligou. Existe a possibilidade de você conhecer alguém e essa pessoa agregar muito no que você está se propondo a fazer na questão do trabalho. Então é uma pessoa que você vai se relacionar e ela pode te ajudar a encontrar essa firmeza, a encontrar e a entender como vibrar a energia da prosperidade, de como ter mais dinheiro, de como ter mais clientes, de como atuar na área de uma forma com que você ganhe mais. Então se abra para conhecer, pode ser tanto um amigo como uma pessoa que está afim de um relacionamento. E a espiritualidade vem pedindo para você deixar a culpa no passado, vem pedindo para você se abrir para se purificar, para vibrar uma energia diferente e saber que esses desafios fazem com que você cresça. Imagina, se esse desafio está na sua realidade é porque você tem altura o suficiente para superar. Porque se esse desafio estivesse muito, muito mais alto que você, ele nem te atingiria. Entende? Então, esses desafios que você vem enfrentando, você tem condição de superar. Ancore a espiritualidade, ancore a justiça divina. Tô vendo aí que tem muita gente que precisa fazer entrega para Xangô, saudar Xangô, o orixá da justiça, pedir para que ele faça justiça por você. Que é sempre bom a gente ter essa completude de saber que a gente é protegido se a gente está fazendo o que é justo. Então tem muita gente que precisa conhecer o que é a justiça. É claro que é dar a cada ser aquilo que corresponde, mas às vezes a gente precisa internalizar de uma outra maneira para que a gente seja justo com nós mesmos. Muitas vezes a gente só se cobra. Muitas vezes a gente só quer batalhar, batalhar, batalhar. Às vezes a gente não tira nenhum momento de paz. Às vezes fica trabalho, 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 trabalho. E você? E você fica como? Então tá na hora de você começar a separar e se responsabilizar mais pela sua rotina. É válido você querer ter dinheiro, você se esforçar no seu trabalho, é válido. Mas não é o essencial, não é só o que você precisa. Você precisa ter um momento para você, você precisa ter um momento para você sair, você precisa ter um momento para se divertir. Você precisa ter um momento para você esquecer desses desafios que muitas vezes pode ser que você esteja batendo em uma mesma tecla. Muitas vezes você já pode ter superado esse desafio e você continua ali, que você não se acha bom bastante. Você acha que você não é capaz, mas você é. A justiça divina está do seu lado. Está cortando toda a energia negativa que existe no seu campo. Então agradeça e comece a construir novos padrões de como se tratar, de como você se comunica com você mesmo, entende? Porque como a gente vai oferecer amor pro outro se a gente só se trata com raiva, só com chicotada e só se cobrando, se cobrando, se cobrando, entende? Então a espiritualidade vem falando que vocês vão passar por essa libertação nos próximos dias. Você vai começar a buscar e a ser mais justa com você, e isso vai fazer com que a espiritualidade abra cada vez mais portas para você, para sua prosperidade, para você vencer os seus desafios. Então, tá na hora de você deixar no passado e cicatrizar e parar de carregar sentimento e pensamento destrutivo. Tá na hora de você acreditar no seu brilho. Tá na hora de você acreditar no seu potencial. Tá na hora de você acreditar no seu eu interior. Então, vai fazer uma meditação do eu sou, vai se conectar com Saint Germain, vai transmutar todas essas energias que existem na sua realidade. Vai fazendo com que
toda essa frequência negativa se transforme em luz. Que você tem essa capacidade. Você só precisa querer. Você só precisa lutar. Você só precisa discernir o que te cabe fazer em cada momento, para você não se sobrecarregar. Fechou? Então a espiritualidade veio aqui, avisando, aconselhando, direcionando. Eu agradeço demais a possibilidade de estar aqui, dividindo conselhos com vocês. E um beijão, galera.